Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. É uma alegria muito grande podermos, neste momento, através deste recurso, estarmos nos unindo em reflexões acerca dos ensinos do Mestre Jesus, à luz desta bendita doutrina que nos fortalece, nos consola através do conhecimento. Para a nossa reflexão de hoje, convidamos os nossos companheiros, os nossos irmãos de caminhada, para refletirmos em torno de uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Todo este capítulo, ele foi organizado pelo codificador da doutrina espírita com mensagens dos espíritos da codificação, um tanto quanto diferente dos demais capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, que contam normalmente com uma passagem evangélica selecionada por Allan Kardec, na sequência, reflexões em torno desta passagem feitas por Allan Kardec. É uma análise, uma interpretação à luz da doutrina espírita na perspectiva do codificador da doutrina espírita. E então, sim, as instruções dos espíritos, que, como o próprio nome já nos diz, são orientações trazidas pelos espíritos que contribuíram com todo o trabalho de codificação da doutrina espírita, dando-nos mensagens através dos médiuns. E neste capítulo, Allan Kardec organiza de uma forma um tanto quanto diferente, como nós havíamos referido, apenas para que nós possamos nos situar. Ele escolhe uma passagem evangélica e, na sequência, as mensagens que são aqui inseridas são mensagens que são instruções dos espíritos. São mensagens ditadas pelos espíritos da codificação da doutrina espírita. Então, nós temos aqui neste capítulo algumas reflexões e destacamos, portanto, o último item, que é a última mensagem do Espírito de Verdade, que tem por título Os Obreiros do Senhor. É uma mensagem ditada na cidade de Paris em 1862. Apenas o título do capítulo já nos traria possibilidades de muitas reflexões, porque quando nós temos um capítulo que intitula-se Os Trabalhadores da Última Hora, num primeiro momento nós poderíamos nos questionar: como assim a última hora? Se somos espíritos imortais, e a reencarnação vai sempre nos dar uma nova oportunidade de retomarmos os nossos trabalhos, a nossa caminhada evolutiva. Mas, quando nós analisamos a passagem evangélica escolhida por Allan Kardec, inserida neste capítulo, Os Obreiros da Vinha, nós entendemos o significado desta passagem e principalmente o título deste capítulo. No sentido de que nós estamos tendo a oportunidade de, nesta atual encarnação, retomar aqueles compromissos que por muito foram esquecidos ou negligenciados por nós. E que em uma programação, talvez nós tenhamos uma última oportunidade. E considerando mais o que, aliás, é analisado nesta última passagem, nesta última mensagem, neste item 5 que nós iremos refletir, considerando um movimento pelo qual o nosso planeta passa neste momento, o planeta evolui. O planeta passa por um processo de transformação. Ou nós nos adequamos a este novo nível evolutivo, ou de fato nós teremos novas oportunidades. Mas em um planeta, em um mundo relacionado de acordo com a nossa teimosia, a nossa negligência, a nossa resistência à lei do progresso, à lei do trabalho. Então, como nós referimos,
O item que nós iremos analisar é o item Os Obreiros do Senhor. Nós vamos ler na íntegra a mensagem e, na sequência, vamos refletir sobre a preciosidade das palavras do Espírito de verdade. O benfeitor espiritual inicia a mensagem dizendo-nos: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E com estas palavras belíssimas, nós poderíamos e vamos tentar realizar estas reflexões, porque a cada leitura, um trecho, uma palavra, nos ressalta os olhos e nos possibilita estabelecer relações com as mais variadas situações do nosso cotidiano, para que nós possamos efetivamente construir a nossa verdadeira felicidade. E quando o benfeitor amigo inicia a sua análise, a sua reflexão, propondo-nos a pensar neste tempo, aproxima-se um tempo onde será cumprida uma anunciação que foi realizada, que é o anúncio da transformação da humanidade. Há quanto tempo nós temos ouvido este momento que chega o nosso planeta, pelo qual ele se transforma, se modifica, se altera, principalmente na perspectiva moral e espiritual. Nós já vimos o nosso planeta Terra passar por várias transformações. Se nós recordarmos da sua criação, do momento de criação, do ponto de vista material mesmo, quando o nosso planeta se forma materialmente falando, nós temos eras, milhares de anos que se passam e que vão, ao longo do tempo, transformando os elementos materiais que se encontravam no orbe terrestre naquele período, até chegar o momento em que estes elementos se uniam, se assimilavam, se alteravam, se transformavam, dando a possibilidade de termos uma vida
física como nós hoje a conhecemos no nosso planeta. No início das eras, não era desta forma. As primeiras células, aqueles primeiros seres vivos, tiveram origem lá na água. Ou, melhor dito, não era exatamente uma água, era um caldo, onde nós tivemos ali os primeiros micro-organismos que se transformaram pelo determinismo da lei do progresso, esta lei divina, e ao transformarem-se, deram-nos a possibilidade de uma vida mais complexa. Complexa no sentido de desenvolver ferramentas mais elevadas, para que nós pudéssemos apreender mais coisas ao nosso redor. E de novo, se nós retomarmos este princípio da vida no nosso planeta Terra, nós vamos nos lembrar que as primeiras formas humanas não eram exatamente os corpos com as características que nós conhecemos nos nossos dias. Nós tínhamos corpos físicos muito rudimentares, onde o cérebro físico não possibilitava uma linguagem tão articulada como nós temos nos nossos dias. Onde este cérebro físico estava ainda desenvolvendo as suas potencialidades e capacidades, e que naquele período tudo o que era capaz de fazer era buscar o necessário para a manutenção do próprio corpo físico. Era dar conta de uma moradia, da alimentação, da proteção das intempéries do tempo, das adversidades ao redor. Mas conforme o tempo passa e conforme nós vamos aproveitando estas oportunidades reencarnatórias, estas experiências vão se expressando, se tornando patrimônios espirituais. E estas conquistas assimiladas se expressam na formação de novos corpos físicos, mais aprimorados, mais complexos, como afirmamos, no sentido de ter mais ferramentas ao nosso dispor. A linguagem, por exemplo, o raciocínio mais elaborado, descobertas, invenções, aprimoramento da inteligência, desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da pesquisa, estas capacidades que nós fomos desenvolvendo ao longo dos milhares de anos do nosso planeta. E hoje passamos novamente por um período muito significativo de transformação, onde o nosso planeta dará um grande salto, principalmente do ponto de vista moral e espiritual. Então, há muito vem sendo anunciado esse momento de transformação pelo qual a humanidade passa. E, na afirmativa do Espírito de Verdade, serão felizes, serão ditosos aqueles que tiverem trabalhado para contribuir para esta transformação e não para ser instrumento de obstáculo, de empecilho, um dificultador para esta caminhada evolutiva. E como nós vamos identificar se estamos de fato sendo estes bons servidores? E nesta mensagem, o Espírito de Verdade vai nos trazer algumas dicas para que nós também possamos ser ditosos. No momento em que nós nos encontramos, neste atual período da humanidade, nós já fizemos várias conquistas, do ponto de vista do raciocínio, da intelectualidade, das pesquisas, da tecnologia, mas principalmente no que diz respeito ao aspecto filosófico, às questões de valores, de moral. Hoje, nós já entendemos que é uma barbaridade, tanto que consideramos exatamente e utilizamos esta palavra de barbárie para reações ou resoluções que não resolvem de fato das nossas diferenças através da violência. Existem leis que hoje protegem. E que protegem porque nós entendemos que é através do diálogo, é através da tolerância, da compreensão, da reflexão
que nós vamos resolver estas questões e não mais a lei do mais forte. Aquele que tem mais poder, aquele que tem mais condições de mandar. Embora, infelizmente, muitas vezes ainda isto ocorra, mas nós já entendemos e a justiça interna que nós trazemos para ser também aprimorada, este senso de justiça, nos chama a atenção. Nós não nos aquietamos, não nos acomodamos, a grande maioria de nós, aqueles que não entorpecemos a nossa consciência, nós não mais nos acomodamos diante de situações de injustiça, de violência, de agressividade gratuita. Então, isto mostra o quanto nós crescemos, o quanto nós progredimos. E para que de fato nós possamos contribuir neste trabalho no campo do Senhor, nós precisamos ir a este campo de trabalho de uma forma muito específica. É estar de fato disposto ao trabalho. Não é comparecer apenas para bater o ponto. Não é simplesmente assinar o nosso nome. Não é estar de corpo presente e vamos ver o que vai dar. Não. É estarmos no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel que não seja o da caridade. O que nos motiva para estarmos neste campo do Senhor? E caberia aqui o questionamento: que campo é esse? Porque se nós buscarmos a passagem evangélica que abre o capítulo, o Mestre Jesus se utiliza de uma figura, de uma simbologia que é a vinha. Mas, por óbvio, nós não estamos falando de uma plantação física. Nós estamos tratando do planeta como um todo. O campo do Senhor é toda e qualquer oportunidade de superar as fragilidades e qualificar as potencialidades. Ou seja, é no trabalho profissional, quando nós o executamos no limite das nossas forças, de forma lícita. Quando nós buscamos realizar este trabalho profissional, qualificando o ambiente onde nós nos encontramos, tornando um ambiente agradável de convívio com os nossos colegas de trabalho. Quantas vezes nós estamos no nosso ambiente de trabalho cansados ou por muitas demandas do próprio trabalho ou por questões pessoais ou por uma enfermidade que nós estejamos passando e nós despejamos isto onde nós nos encontramos. E as pessoas que convivem conosco reagem e nós tornamos este ambiente um ambiente insalubre. Todos que ali se encontram estão insatisfeitos. E a menor contrariedade nós temos uma palavra que é mais grosseira ou uma fisionomia mais fechada. Nós nos incomodamos com o modo de proceder dos nossos companheiros. Mas o campo do Senhor também é o nosso ambiente de trabalho. Quando nós compreendemos que aquela palavra dita naquele momento pelo nosso colega de trabalho talvez seja fruto de um desânimo, de um desentendimento no seu campo pessoal, com os seus familiares, de problemas que ele esteja passando, ou por uma falha de comunicação entre os companheiros que trabalham conosco. Quantas vezes nós reagimos a mal entendido? Então, o campo do Senhor pode ser este espaço, como pode ser o nosso lar. O convívio com os nossos familiares é o campo do Senhor. O campo do Senhor pode ser o nosso mundo íntimo, os pensamentos que nós alimentamos, o tempo que nós dedicamos para as reflexões que dizemos ser prioritárias, que é do espírito imortal. O quanto efetivamente nós nos ocupamos com estas questões espirituais. Quais são as palavras que nós proferimos? Quais são as programações que nós selecionamos? Nós que entendemos desta questão de sintonia, de afinidade, que estudamos o aspecto, o impacto fluídico das associações espirituais que ocorrem de acordo justamente com aquilo que nós alimentamos no nosso mundo íntimo. Ainda que aparentemente nós
possamos estar transmitindo pela aparência uma tranquilidade, uma serenidade, uma seriedade. E, no entanto, somos pessoas irrefletidas, irresponsáveis, sensualizantes e por aí vai. Então, nesta perspectiva, nós identificamos que o campo do Senhor se estende de maneira muito significativa. Não diz respeito apenas às questões materiais, mas toda e qualquer oportunidade de correção de fragilidades íntimas e de qualificação de potencialidades da alma. Então, quando nós atuamos neste campo do Senhor, que o que nos motive não é uma troca de favores, não é o afago do orgulho, não é porque as pessoas irão ver, nossa, como a Aline é uma pessoa tranquila, serena, pacienciosa, bondosa, generosa. Não, nós estamos agindo desta maneira porque nós entendemos que isto, o trabalho, essa dedicação, ela é significativa para a transformação da humanidade como um todo. Por isso que nós estamos imbuídos nesta tarefa, neste trabalho. Por isso que nós vigiamos o nosso pensamento. É por este motivo que nós selecionamos as músicas e as programações que nós vamos nos deter. Porque nós entendemos que ao fazer isso nós contribuímos para o êxito desta obra. E isso nos faz mais ditosos. E os nossos dias de trabalho, diz-nos o benfeitor espiritual, serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. E aqui cabe novamente uma reflexão. Como assim pelo cêntuplo do que tiverem esperado? A ideia não é trabalhar. Como é que a gente está esperando? É para esperar ou é para trabalhar? A espera no sentido de que o nosso trabalho é a semeadura. É plantar a semente. É fazer o que é correto e não aguardar o reconhecimento. O momento da colheita é mais adiante. Eu preciso confiar nesta semeadura, então eu vou ter que aguardar. Muito provavelmente eu vou dar ao mundo, se eu estiver imbuída desta questão de ser um obreiro do Senhor, de ser um servidor honesto, eu provavelmente vou fazer o esforço para fazer o meu melhor, mas talvez eu não veja o resultado imediatamente. Então eu vou precisar esperar, eu vou precisar confiar, para que eu receba este cêntuplo, este pagamento, esta recompensa que não é aqui e agora. E então, nós vamos observar que na sequência, o benfeitor espiritual vai nos dar alguns exemplos. São felizes aqueles que disserem a seus irmãos, trabalhamos juntos, unamos os nossos esforços, e isso nos remete a uma reflexão. Quais são, melhor dito, os estímulos que nós damos aos nossos companheiros de caminhada? Que palavras nós proferimos? Quando alguém vem nos trazer uma problemática ou mesmo uma queixa, nós alimentamos esta queixa? Ou nós contribuímos para que a pessoa tenha um olhar mais positivo? Não é iludido, porque nós não vamos tratar deste aspecto. Não é ver que está tudo bem quando não está de fato. Mas é dentro da adversidade ver possibilidades de crescimento, de aprendizado e fortalecermos-nos diante destes embates. E não simplesmente deixarmos-nos levar pelo desânimo, pela rebeldia, pela revolta, pela resistência ao crescimento. Então, o que nós temos dito aos nossos irmãos? Nós temos estimulado os nossos companheiros de caminhada no prosseguimento a este trabalho do bem? A tornarmos-nos bons servidores, servidores animosos? E mais adiante vai dizer, vinde a mim, o Senhor vai nos dizer, se nós tivermos atuado de maneira adequada, se nós tivermos assumido este papel de bons servidores, qual será a nossa recompensa? Vinde a mim. Vós que sois bons servidores, que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, para que daí não venha dano à obra. Ciúmes e discórdias causam fatalmente dano à obra, porque levam as nossas energias, o nosso pensamento, o nosso tempo para alimentar exatamente as discórdias e os ciúmes, aquilo que precisa ser corrigido.
Isso causa dano à obra, porque o tempo que eu estou dedicando para alimentar o meu ciúme, a minha inveja, as minhas discórdias, as querelas que não levam a lugar nenhum, é o tempo que eu não estou dedicando ao trabalho do Senhor. Então ele causa dano à obra. E não está dizendo aqui que a gente não sinta, mas é para impor silêncio, é fazer o esforço para dominar este hábito equivocado que nós deixamos arraigar no nosso mundo íntimo. Esse é o convite que é feito e o campo de trabalho nos dá essa possibilidade. Para que então esse vinde a mim, não é assim, o reino vai se implantar sem trabalho, não. Nós vamos fazer este esforço e ir ao encontro do Senhor, ou seja, o trabalho muda o nosso padrão vibratório e fluídico. E então nós temos condições de estar neste campo do Senhor, próximo ao Senhor. Vinde a mim. Ele só pode fazer o convite se eu tenho condições de ir. E eu tenho condições de ir na medida que eu trabalho e altero o meu mundo íntimo. Mudo este padrão vibratório e estas características fluídicas, tornando-as mais etéreas, menos materializadas. Contudo, aqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, a tempestade virá e serão levados pelo turbilhão. Que tempestade é essa? As consequências das nossas escolhas equivocadas. E as tempestades das nossas paixões que não foram corrigidas. E aí nós clamaremos graça, graça, mas como vamos implorar graça se nós não buscamos esta transformação? É a reflexão que o benfeitor espiritual nos faz. Se nós buscamos alimentar o orgulho, a vaidade, a satisfação do aqui e do agora, como eu posso esperar uma recompensa celeste? A recompensa celeste é para quem de fato se preocupa e se ocupa com esta recompensa do espírito. Agora, quem quer o reconhecimento dos homens, vai ter o reconhecimento dos homens e não pode depois aguardar que receba uma recompensa no mundo espiritual. E no mundo espiritual, não no sentido de quando a gente desencarnar, mas no mundo espiritual, enquanto nós estamos encarnados, porque somos espíritos em um corpo, mas podemos sentir esta recompensa já no corpo físico, desde que nosso móvel seja esse da busca das questões espirituais. E encerra a reflexão o Espírito de Verdade, chamando-nos a atenção de que a Deus ninguém engana. Ou seja, neste momento, Deus faz o censo, ele separa os servidores animosos daqueles onde o devotamento é apenas aparente. Nós podemos aparentar estarmos envolvidos com muitas atividades filantrópicas, sermos uma pessoa muito tranquila no nosso ambiente de trabalho ou mesmo no convívio com os nossos familiares. Mas se isso não é algo que vem efetivamente de dentro, se a nossa vontade não está aliada a esta imagem, não há uma construção real, é aparente. E, consequentemente, nós não somos estes servidores animosos cheios de vida verdadeira, de vida em abundância, de vida que não se extingue, não é a vida material. Então, neste sentido, não é Deus que vem e vai olhar e fazer um momento específico, não é a própria consciência interna que acusa, que põe esse dedo lá na consciência e cobra se estamos cumprindo ou não essa lei divina, a lei do trabalho, que determina, através deste trabalho, o nosso progresso, que é o que nos faculta a felicidade real. Então, esta frase que termina a mensagem, onde vem nos dizer o benfeitor amigo, os que não recuarem diante de suas tarefas, é que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Nós poderíamos imaginar, mas eu não quero os postos mais difíceis porque dá muito trabalho. Mas se é o trabalho que nos proporciona o crescimento, a qualificação das nossas potencialidades, quanto mais desafiador o trabalho, mais conquistas espirituais nós teremos. Então, se nós tivermos o trabalho buscarmos, melhor dito, o trabalho da preguiça,
nós teremos o resultado da preguiça. Se nós buscarmos o trabalho da lei do menor esforço, não nos surpreendamos em não ter grandes conquistas espirituais. Por isso, então, esta reflexão de que nós assumamos este trabalho de sermos obreiros animosos e honestos onde nós nos encontrarmos, neste vasto campo de trabalho que é de todo momento, de toda hora, de todo lugar, para que nós possamos ser de fato estes primeiros no reino dos céus, que nós tenhamos a humildade necessária para servir e podermos então desenvolver as potencialidades da alma, as únicas que nos proporcionam a transformação íntima e a conquista da felicidade real. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz.